Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo. Agora eu vou falar da resolução de sistemas pelo método de Cramer, tá? Então a gente vai cobrar aí na prova de vocês que seja resolvido alguns sistemas por Cramer. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, então aqui eu tenho um sistema 2x2 que a gente solicitou que fosse resolvido por Cramer, tá? Alguém vai falar, nossa, mas o método da adição, se eu somar aqui, eu já elimino uma incógnita, e já chegaria o resultado do X. Ok, gente. Mas a gente quer mostrar esse método aqui, como que eu resolveria um sistema por um método novo, tá? Então, a gente já sabe a adição, alguns já sabem lá o método da substituição, e a gente está trazendo aqui um outro método, que seria o método de Cramer, tá? O método de Cramer, vocês viram aí em sala de aula, que a gente vai resolver, nesse caso, que tem duas incógnitas, eu vou calcular o x pegando o determinante do x e dividindo pelo determinante da matriz, que é a matriz incompleta, a gente já vai fazer aqui. E que o y, eu pegaria o determinante do y e dividiria pelo determinante da matriz incompleta, tá? Então, tem duas incógnitas, eu teria que fazer isso. Bom, vamos ver lá como que eu calculo cada coisa. Então, a gente está falando que o método de Cramer nós vamos resolver por meio de determinantes, tá? Então, esse determinante aqui, o D, né, que ele fala D, esse determinante é o determinante que eu vou montar com os números aqui, ó, da matriz incompleta, tá? Eu vou pegar os coeficientes das minhas incógnitas aqui do sistema. Então, na primeira equação, ó, o coeficiente do x é 12 e o coeficiente do y é 3. Ó. Aí, na equação de baixo, o coeficiente de x é 2 e o coeficiente do y menos 3, tá? Então, eu falo que esse determinante é o determinante da matriz incompleta aqui, só dos coeficientes, tá? E aí, só lembrar lá do primeiro semestre, como que calculava o determinante de ordem 2? A gente fazia o produto da diagonal principal, então faz 12 vezes menos 3, que é menos 36, e menos a diagonal secundária. Eu multiplico a diagonal secundária, 2 vezes 3 dá 6, mas a gente tem que lembrar que troca o sinal aqui. Então, ela vai ficar menos 6. E eu tenho que esse determinante é igual a menos 42, tá? Então, eu tenho esse determinante. Repare que no método de Cramer, e isso a gente tem essa forma, sempre eu vou dividir por esse D, tá? E para que eu consiga achar uma solução para a minha equação, obviamente, como eu vou dividir por esse D, ele precisa ser diferente de zero, para eu ter lá o tal do sistema que é possível de resolver e determinado, né? Que eu encontre lá uma solução, e que a gente diz solução única, tá? Então, eu calculei esse D aqui, ó. Como ele é diferente de zero, eu vou ter uma solução única para esse sistema. Legal. Ah, mas para calcular o x, eu preciso pegar esse dx e dividir por esse d. Como que eu acho esse dx? Então, o dx, o determinante de x, eu vou pegar agora aqui, ó, os coeficientes, vou pegar aqui esses, vou pegar aqui os termos independentes, ó, 15 e 13, e eu vou trocar o 15 e 13 aqui na coluna dos coeficientes de x, ó. Tá? Então, aqui eu tinha os coeficientes de x, 12 e 2. Eu vou trocar o 15 e 13 aqui na coluna dos coeficientes de x. Ó. Então, ao invés de eu colocar 12 e 2, eu vou colocar 15 e 13. Tá? E na coluna do y, eu vou manter o que eu tinha, 3 e menos 3. Tá? E vou calcular esse determinante. Ó. Então, vou fazer, de novo, um determinante de ordem 2, diagonal principal 15 vezes menos 3, menos 45, mantém o sinal no sentido da diagonal principal, e no sentido da secundária, 3 vezes 13, 39. Eu troco o sinal para menos 39. E aí eu vou ter que o dx
é igual a menos 45 com menos 39, se fosse menos 45 com menos 40, daria menos 85. Como é 1 a menos, menos 84. Tenho aqui o dx. Tá? E vou fazer a mesma coisa, vou calcular o tal do dy. Como que eu vou calcular o dy? Eu vou pegar aqui os termos independentes e vou trocar na coluna do y. Tá? Os coeficientes de x eu mantenho, porque agora é o y, vou trocar em y. 12 e 2. E os termos independentes vão vir aqui, ó, 15 e 13. Separo aqui, né? E faço determinante de ordem 2, diagonal principal. 12 vezes 13, 10 vezes 13, 130, 2 vezes 13, 26, 130 com 26, 156. 2 vezes 15, dá 30, troco o sinal, menos 30. Então, eu tenho que esse dy aqui é igual a 156 menos 30, 126, tá? Então, é um método de resolução que a gente usa só determinantes. E aí, agora, para achar os valores, eu faço, ó, x igual a o dx, que é menos 84, dividido pelo d, que é menos 42. Menos 84 dividido por menos 42, menos dividido por menos dá mais, 84 por 42, 2. Y, eu vou pegar o determinante do y, 126, e vou dividir por menos 42. Mais dividido por menos dá menos, 126 por 42, 3, tá? Então, a solução do meu sistema é o par ordenado. X vale 2 e Y vale menos 3. Tá? Resolvi o sistema aí, basta que eu saiba calcular determinantes. Se eu trocar aqui x por 2y por menos 3, ó, 12 vezes 2, 24. 3 vezes o y, que é menos 3, menos 9. 24 tira 9, 15. Satisfez essa equação. Embaixo, 2 vezes o x, 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. E 4 mais 9, 13. Portanto, está resolvido o sistema, tá? Pelo método de determinante. O que acontece quando eu tenho um sistema maior, 3 por 3? Só vai me dar um pouquinho mais de trabalho e eu preciso saber calcular o determinante de ordem 3. Mas a forma de resolver é a mesma. Vamos fazer esse exemplo aqui. Bom, então estamos aqui com um exemplo, como eu falei, um determinante de ordem 3. 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Lembrando que Cramer só resolve sistema que o número de incógnitas e o número de equações são iguais. 2 equações, 2 incógnitas. 3 equações, 3 incógnitas, tá? Então, tá aqui, ó, eu tenho lá um sistema. O que eu vou fazer? Tem que calcular x, y e z. O x, de novo, é o dx dividido por d. O y é o dy dividido por d. E o z é igual ao dz dividido por d. Mesmo mecanismo. Bom, como que eu calculo o determinante aqui? Né? Esse cara que vai no denominador. E já adiantando, ele não pode ser zero. Se for zero, não vai existir a divisão, tá? Então, para que exista, que o meu sistema seja possível e determinado, que eu tenha solução única, esse determinante não pode ser zero. Monta a matriz aqui, ó, dos coeficientes, a matriz incompleta. Então, primeira linha, 1 para x, 1 para y, 1 para z. Segunda linha, 4 para x, 2 para y, menos 1 para z. Terceira linha, 1 para x, 3 para y, 2 para z. Então, tá aqui, ó. Faz a regra de Sarros, copia a primeira e a segunda coluna. Primeira coluna, segunda. E vai multiplicar aqui sempre 3 elementos. Deixa eu pôr uma cor aqui bem neutra, mais fraca. Ó. Então, aqui, ó, vou multiplicar 1 vezes 2 vezes 2, tá?
esse determinante, ó, o 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Depois, 1 vezes menos 1, vezes 1. Para não atrapalhar os números. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 1, menos 1. Lembrando que, nesse sentido, a gente mantém o sinal. Depois, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Mantém o sinal 12. No sentido da secundária, 1 vezes 2, vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Troca o sinal, menos 2. Aqui, 1 vezes menos 1, menos 1. Vezes 3, menos 3. Troca o sinal, mais 3. Aqui, 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Troca o sinal, menos 8. Então, a gente vai ter que esse determinante, ó, 4 tira 1, 3. Mais 12, 15. Tira 2, 13. Mais 3, 16. Tira 8, 8. Determinante é 8. Já garante que eu vou ter solução única aqui, porque toda vez que o determinante for diferente de zero, eu tenho um sistema SPD. Tá? Vou lá para a segunda parte. Calcula o determinante dx. E que faz para calcular o dx? Coloca os termos independentes na coluna do x. Então, a primeira coluna vai ficar 6, 5 e 13. Segunda coluna fica normal, 1, 2 e 3. Terceira coluna, 1, menos 1 e 2. Regra de Sarros, repete a primeira e a segunda coluna. 1, 2 e 3. Vamos lá multiplicar. Diagonal principal, 6 vezes 2 vezes 2. dx. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. 1 vezes menos 1 vezes 13. Menos 13, mantém o sinal. 1 vezes 5 vezes 3, 15, mantém o sinal 15. Diagonal secundária, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 13, 26, troca o sinal, menos 26. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 3, menos 18, troca o sinal, mais 18. 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10, troca o sinal, menos 10. dx é igual a 24 tira 13, 11, mais 15, 26. 26 menos 26, 0. E sobrou 18 menos 10, 8. Então, o dx é 8. Ó. O que acontece aqui? O dx é 8, dividido pelo d, que é 8. Eu tenho que o dx já é 1. Já achei esse primeiro valor. Vamos lá fazer o dy. Né? Mesma coisa. Troca os coeficientes independentes aqui na coluna do y. Então, primeira coluna, 1, 4 e 1. Segunda coluna, 1, 2 e 3. Opa, segunda coluna não. Segunda coluna, os termos independentes, 6, 5 e 13. dy eu vou trocar na coluna do y. E a do z normal, 1, menos 1 e 2. Repete a primeira, 1, 4 e 1. Repete a segunda, 6, 6, 5 e 13. Calcula aqui o tal de dy. Vamos colocar ele aqui. Aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 1, menos 6. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 13, 52. Diagonal secundária, 1 vezes 5 vezes 1, 5, menos 5. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 13, menos 13, troca para mais 13. 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48, menos 48. Bom, então, vou fechar aqui o dy igual a 10 menos 6, 4, mais 52, 56.
tira 5, 51, mais 3, 54, 64, 64 tira 48, 16. Então, o nosso dy aqui é 16, dividido por nosso d, que é 8, daqui. Portanto, esse cara é 2, tá? E posso fazer a mesma coisa com o dz. Ou, como o determinante é muito trabalhoso, eu posso vir aqui e substituir nessa equação, tá? Então, x mais y mais e é igual a 6. Como eu já sei x e y, então eu escrevo aqui x1 mais y2 mais z igual a 6. Né? É só isolar o z. Z, aqui 1 e 2, 3, vai ficar 6, passa para lá menos 3, vai ficar aqui que esse z é igual a 3, tá? Portanto, vou trazer para cá, ó, a solução do meu sistema é 1 para x, 2 para y e 3 para z, tá? E não custa eu fazer a verificação. Então, aqui, ó, x é 1, mais 3 vezes o y, que é 2, 6, mais 2 vezes z, que é 3, 6. Ó. 1 mais 6, 7, mais 6, 13. Perfeito. Do meio, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. Já dá 8. Menos o 3 daqui. Já deu 5, tá? E a primeira eu não preciso conferir, porque eu usei ela mesmo para determinar o z. Mas se eu colocar aqui 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Perfeito, tá? Então, a gente resolveu aí o sistema pelo método de Cramer. Como eu falo em sala de aula para vocês, eu acho ele um pouco longo, extenso, tá? Mas, às vezes, se eu tenho um sistema com frações, muitas vezes para os alunos vai ser mais fácil resolver por Cramer do que pelo escalonamento, tá? E eu também tenho acompanhado que alguns de vocês em sala aí têm preferido o determinante. Então, o determinante não, o Cramer. Então, a gente está mostrando aqui para vocês mais essa resolução. É treinar aí, tá? Porque na prova a gente vai ter resolução pelo método de Cramer, ok? Então, um grande abraço aí. Brevemente também vou mandar mais vídeo.